Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco sobre a derrota de ontem do Flamengo para o Fluminense, né? Partida que o Flamengo atuou muito abaixo daquilo que era esperado diante das duas primeiras atuações dos jogos de que Felipe Luiz comandou, né? Diante do Corinthians, o primeiro jogo da semifinal e também diante do Bahia. O Flamengo nessas duas partidas conseguiu jogar bem, marcar pressão ao adversário e aproveitar as oportunidades. Só que ontem o nosso Mengão precisava ganhar para pelo menos tentar sonhar ainda com a chance de ser campeão brasileiro. Só que essa questão de data FIFA, na minha opinião, só mais prejudica os clubes do que mesmo ajuda, né? O Flamengo, assim como também diversas equipes do futebol brasileiro, tiveram que ceder seus atletas, seus principais jogadores para as suas seleções. Com isso, os atletas teve jogador que chegou praticamente já no dia do jogo, então fica inviável você colocar um jogador com desgaste físico, colocar um atleta para, vamos dizer assim, correr o risco de se lesionar. Então o Flamengo poupou a Arrascaeta, por mais que ele tenha entrado no segundo tempo, já na reta final, poupou o Gerson, poupou Pulgar, enfim, muitos jogadores que com certeza prejudicaram o entrosamento da equipe em si. Então, o Flamengo com a derrota de ontem praticamente dá adeus ao Campeonato Brasileiro, matematicamente tem chance sim, só que o Botafogo ainda joga. E a vantagem que é 9 pontos nesse momento pode ir para 12 se por acaso o Botafogo vencer o Criciúma, né? Que já é o resultado mais do que esperado. O Botafogo venceu o Criciúma. Então ontem, Felipe Luiz fez o correto, poupou os jogadores que deveriam poupar para que no próximo domingo o Flamengo esteja 100% apto com todos os atletas que participaram da data FIFA e assim esses mesmos jogadores consigam atuar em alto nível. Vamos trazer aqui com relação a essa programação do Flamengo para este jogo da Copa do Brasil. O Flamengo terá 2 treinos com foco na Copa do Brasil. Veja a programação para o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Flamengo encara o Corinthians no próximo domingo na Neoquímica Arena em São Paulo. Depois de vencer o Corinthians pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã o Flamengo volta os olhares para a partida de volta. Na sexta, o elenco rubro-negro inicia a preparação para o próximo compromisso contra os paulistas, ou seja, hoje, pensando no jogo decisivo. Felipe Luiz terá 2 dias para preparar o time até a viagem para São Paulo, né? O Flamengo que jogou ontem contra o Fluminense, né? Tem já a reapresentação marcada para hoje, sexta-feira. Tem treino hoje à tarde, tem treino amanhã. E o Flamengo deve montar aí a equipe que vai a campo contra o Corinthians no próximo domingo. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, a comissão técnica do Flamengo comanda a primeira atividade com foco no jogo contra o Corinthians, a partir das 15h30, horário de Brasília, desta sexta-feira. Em seguida, no sábado, dia 19, o time carioca finaliza a preparação no Ninho do Urubu pela manhã. Na sequência, segue viagem para São Paulo. Como tem acontecido nas últimas semanas, no jogo contra o Corinthians, Felipe Luiz não contará com Pedro, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Vinha, que estão com lesão mais grave. Do quarteto do Flamengo, apenas o camisa 7 possui chances de retornar aos gramados ainda nesta temporada. No entanto, apenas no mês de novembro, né? O Flamengo teve muitos jogadores aí lesionados que tiveram que passar por cirurgia, então a recuperação é muito mais lenta, né? Felipe Luiz sabe que esses jogadores ausentes fazem falta no elenco. O Flamengo perde muito qualidade. Pedro, por exemplo, que é o atacante titular da seleção brasileira, vinha desempenhando um papel fundamental na equipe do Flamengo, chamando a responsabilidade e decidindo os jogos. Quando ele se lesionou, o Flamengo se prejudicou bastante, porque o sistema de jogo era feito com base nele, né? Com um jogador que recebia a bola de costas e conseguia ajudar fazendo jogadas ali no meio de campo. Então Pedro é um jogador bastante finalizador. Ele ajudou o Flamengo em diversas partidas. Foi muito decisivo. Sua lesão prejudicou bastante aí a qualidade do ataque do Flamengo. Flamengo e Corinthians medem forças
no domingo, dia 20, pela volta das semi da Copa do Brasil. A bola rola às 16 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Com 1-0 no placar, construído na ida, o Mengão chega com vantagem em buscar a vaga na final. Sem critérios de gol qualificado, caso o Mengão perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Flamengo terá uma grande oportunidade de tentar salvar a temporada, neste domingo. Uma vez avançando para a grande final, o Flamengo fica próximo aí de conquistar um título importante. Lembramos que, na maioria dos casos, o Flamengo sempre priorizou o Campeonato Brasileiro, mas infelizmente essa diretoria decidiu deixar de lado o Campeonato Brasileiro e focar nas Copas, o que, na minha opinião, é algo errado. Deveria ter priorizado o Brasileiro e Libertadores e não Copa do Brasil. Mas parece que, por se tratar de uma competição que paga muito bem, a diretoria decide focar na Copa por esse motivo. Então o Flamengo deixou as equipes se distanciarem, claro, não muitos pontos, mas nesse momento o Botafogo está com 9 pontos de vantagem, podendo aumentar para 12, então isso dificulta bastante essa reta final do Flamengo. Mesmo sabendo que matematicamente ainda tem chance, é praticamente impossível o Flamengo chegar próximo do Botafogo. Então isso é devido à má administração que é feita por Rodolfo Landim e Marcos Braz no comando do Flamengo. Com a saída, com a saída de Tite, o Flamengo já teve uma pequena evolução. É pequena, mas é nítida. O sistema de jogo do Flamengo hoje é muito mais organizado do que quando Tite era treinador. Você percebe isso quando uma equipe reserva do Flamengo consegue jogar bem. Ontem o Flamengo jogou bem, criou oportunidades, apenas a questão da finalização é que vem deixando a desejar. Então, Felipe Luiz já está de parabéns. Qualquer resultado que ele tenha de maneira negativa, daqui para o final da temporada, a culpa não é dele. Temos que deixar isso bastante claro e esperamos que o torcedor não coloque a culpa dessas derrotas em Felipe Luiz, porque, na minha opinião, ele não tem culpa nenhuma. Ele está apenas tentando salvar uma temporada horrível que é responsável por essa diretoria e principalmente também por Tite, Que incompetência desse treinador. Passou um ano no comando do Flamengo e não conseguiu evoluir essa equipe em nada. Então, não tem isso de criticar Felipe Luiz. Na minha opinião, ele é um dos que menos tem culpa nesse momento de que o Flamengo vem passando, Na opinião de vocês, Felipe Luiz tem culpa nessa situação do Flamengo? Participa aí do nosso vídeo, deixando a sua opinião nos comentários. Iremos deixar o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos.